clássico que eu não gosto, gente, eu não suporto esse livro. Ele escreve assim com a alma dele, parece que tá sendo despejada nessas páginas. Esse livro é um dos meus livros favoritos. Não é um autor que eu tenho muita vontade de continuar lendo, não. E eu me senti salva por esse livro, sabe? Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre todos os clássicos que eu já li e também eu vou mostrar pra vocês alguns clássicos que eu tenho na estante e eu ainda quero ler. Então, pra fazer esse vídeo, eu sei que o conceito de clássico é uma coisa muito ampla, eu imagino que tenha muitas discussões sobre o que é um clássico. Então, assim, gente, o meu conceito, assim, a minha definição pra fazer esse vídeo foi o que eu particularmente considero um clássico. São livros um pouco mais antigos, eu separei por gênero, porque eu acho que assim talvez faça um pouco mais de sentido. São livros que são mais antigos e ficaram bem estabelecidos já na cultura popular como um livro clássico, né? Seja por motivos de importância histórica, social ou de gosto popular, né? Foi muito lido por muita gente. Então é isso. Eu vou começar com os livros que eu tenho físicos, que eu separei aqui, mas depois eu também tenho alguns livros que eu vi lá na minha listinha do Scoob, porque eu uso o Scoob desde que eu comecei a ler, assim, como uma leitora assídua mesmo. Então eu peguei lá os livros que eu não tenho na estante, que eu fui lendo ao longo dos anos, emprestados de biblioteca, ou que eu me desfiz por algum motivo. Eu tô com os livros todos aqui, eu não sei se vocês conseguem ver as pilhas, mas eu vou pegar alguma pilha e a gente vai conversando. Então assim, vamos começar com a pilha que é menor, eu acho. Ela talvez só perca para uma outra. Mas essa primeira pilha aqui que a gente bem vê é a pilha de não ficção. E não ficção é uma coisa bem específica, né? Então, tipo, considerar clássico foi, assim, bem sem muitos critérios pra mim, além de que, tipo, vocês vão entender, pra mim isso aqui é clássico, então, enfim. Começando por um que eu acho que ninguém pode dizer que não é um clássico, apesar de ser, eu imagino que talvez seja um pouco conhecido, mas é de um autor muito conhecido, que é Pensamentos Vegetarianos, do Voltaire. Voltaire, esse pensador francês, se eu não me engano, e ele é muito conhecido, obviamente. Ele escreveu várias coisas muito importantes dentro da cultura ocidental clássica, né? Mas o Pensamentos Vegetarianos eu recebi ano passado, eu acho, quando eu tive uma breve parceria com a editora Unesp, e eu pedi pra ler esse livro. E assim, sinceramente, não lembro de tanta coisa assim. Eu lembro que tinha uns conceitos bem interessantes sobre isso do vegetarianismo, né? Eu sou vegetariana desde 2018, talvez? 2019, eu acho que eu me tornei vegetariana, já faz um bom tempo aí. Então foi interessante ver os pensamentos sobre isso de uma época tão distante, né? Tipo, porque hoje em dia você tem milhares de livros, milhares de informações sobre pessoas vegetarianas, porque elas fazem essas escolhas e o que é bom, o que não é. E aqui a gente tem uma coisa muito antiga falando sobre isso. Então foi um livro interessante, mas é um livro que assim não me marcou tanto, tal. Um livro que me marcou muito. E assim, eu estou considerando esse livro como um clássico da não ficção. Eu sei que muita gente já leu ele e eu acho que é um ótimo livro para você iniciar a leitura de não ficção, que é O Mundo Assombrados pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu adoro esse livro. Tinha um vídeo no canal, mas eu acho que eu coloquei como privado, eu preciso reler e gravar novamente. Mas esse livro aqui, o Carl Sagan, ele vai falar um pouco sobre essa questão da pseudociência. Ele era um astrofísico, então ele também vai explorar as coisas da física em si, da Terra e etc. Mas é um livro essencialmente sobre isso de pseudociência, como as pessoas acreditam nessas outras coisas que são muito prejudiciais. Podem não parecer a um primeiro momento, mas elas são, seja prejudiciais socialmente, politicamente, enfim. E aí ele vai discutir por que isso deve ser combatido. E eu li esse livro num momento, assim, que estava muito forte, né? Toda a questão da pós-verdade estava muito em alta. E hoje em dia eu acho que tá cada vez mais com a questão das inteligências artificiais. Então é um livro, pra mim, que eu considero um clássico. É um livro muito relevante. E foi um dos primeiros livros de não ficção que eu lembro de ler e ficar muito apaixonada pelo como aquele autor estava divulgando essas informações. Outro livro que também é um clássico mais assim de não ficção é um livro do George Orwell que eu li há bastante tempo, mas eu lembro que eu achei bem interessante, que é O que é Fascismos e Outros Ensaios. São ensaios políticos do George Orwell. O George Orwell tinha essa posição política bem forte, que sinceramente eu acho que se eu ler agora, seja as obras de ficção ou não ficção do autor, eu não sei se as nossas opiniões estão sempre alinhadas, mas ainda assim
É um livro muito interessante, ele tinha esse conhecimento profundo, né, sobre essas questões, principalmente porque essa questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial estava ali muito forte na época que ele estava vivo e como ele foi criado, né. Então é bem interessante também, mas eu também li faz um tempinho, então não lembro de tanta coisa, precisaria reler. Agora, um que pra mim, assim, é super clássico, é um que eu sou completamente apaixonada, tá cheio de marcações, que é o Álbum Branco da Joan Didion, provavelmente a autora que vocês mais me escutam falar desde o ano passado, quando eu li esse livro, que foi o primeiro livro da autora que eu li. Esse é um livro que a Joan Didion, ela vai escrever principalmente sobre a cena ali, tipo, social, cultural dos Estados Unidos nos anos 70, na região da Califórnia, na região, assim, de Los Angeles, se eu não me engano, onde tudo tava acontecendo, sabe? Muitas coisas do rock, enfim, ela era uma jornalista e ela tava explorando o que tava rolando culturalmente nesse momento, e eu gosto muito como ela escreve, porque ela mistura com um pouco dessa coisa do pessoal dela, e esse livro, assim, pra mim é uma porta de entrada fabulosa pra ler a autora. Eu tô preparando aí em algum momento, vai vir um vídeo falando sobre por onde conversar a Joan Didion, por que ler ela, e esse daqui eu já adianto pra vocês que pra mim é a melhor escolha pra começar a ler a autora, foi por onde eu comecei, depois de já ter lido uns 4 ou 5 livros dela, eu ainda acho que essa é a melhor opção. Um que eu li recente, o último vlog do canal, eu falei no final do último vlog toda a minha opinião sobre esse livro. Não toda, né, porque eu tive muitos pensamentos que também eu não consegui compartilhar ali, porque não foi um vídeo super elaborado, eu só tava comentando o que eu achei, mas é o Mito de Sísifo, do Albert Camus, que todo mundo tava me corrigindo nos comentários, é Camus que fala, aparentemente, mas enfim, eu agradeço a correção, mas eu acho que também não importa tanto, né? E eu gostei muito desse livro, é um livro filosófico, que esse autor, ele vai discutir uma corrente filosófica específica, que é o absurdo, né, o absurdismo, não sei se é assim que pronuncia, também, mas ele vai discutir sobre tudo isso, sobre o absurdo, sobre a questão do suicídio e, tipo, como encarar a vida e se isso é bom ou não, moralidade, enfim, todas as questões filosóficas que fazem você pensar muito, refletir, se identificar, e eu gostei muito desse livro também. Outro livro aqui, pra mim, esse aqui é tipo um dos melhores livros que eu li na vida. Tô num momento muito de querer ler outras coisas desse autor. Recentemente eu recebi da companhia, vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda, outro livro dele, mas é o Notas de um Filhos Nativos, do James Baldwin. No último vídeo também, quando eu tava falando desse livro aqui, eu citei uma coisa que o Baldwin fala, né, se eu não me engano, nesse livro. Esse livro aqui, o Baldwin, ele vai discutir bastante a questão de raça, identidade e esse sentimento de pertencer dentro desse contexto dos Estados Unidos, da escravidão, né, e tipo, como isso afetou a sociedade americana e como isso afeta ele como pessoa, e quando ele tá em outro lugar, ele se muda para outros países, como isso muda. Então, muito, muito bom. O Baldwin, ele escreve assim com a alma dele, parece que tá sendo despejada nessas páginas, ficando eternizada, e parece que ele tá conversando com você quando ele escreve. Tem muita dor nos livros dele, mas ao mesmo tempo tem muito esse sentimento de dor comum, eu acho, sabe, que ele consegue passar. Então eu amo esse livro, e é um dos melhores de não ficção que eu já li. Outro que eu li esse ano de não ficção também foi Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, não sei se é assim que pronuncia. Tem vlog aqui no canal. Esse livro mudou muito como eu encaro a minha relação com, tipo, viver experiências na natureza. Eu, obviamente, não vou sair igual o menino desse livro aqui e vou, tipo, viver só na natureza e tal. Não é isso, mas é um livro que muda, tipo, a forma como você pensa sobre isso, porque é uma pessoa que foi ao extremo por essa vontade de, tipo, largar tudo e viver livre, de certa forma, e viver em contato com a natureza. Então é um livro que eu acho muito bom, é um livro muito triste, eu fiquei muito abalada pela história. No vlog dá pra ver eu falando sobre isso, né, então assim, mas é muito bom, eu gostei muito, gosto de, tipo, como o autor, ele consegue te colocar nesses ambientes pelo qual o Alex, que é o garoto real que essa história foi baseada, passou, né, então muito, muito bom.
E o outro livro que eu precisava citar aqui, porque é um clássico, né, gente? É um clássico da história social, econômica, política, que é o Manifesto Comunista, do Karl Marx. Eu li esse livro, eu devia ter entre 16 e 17 anos, eu li no ensino médio, faz muito tempo, preciso reler, mas é uma corrente de pensamento que eu me identifico com alguns pontos. Eu acho que eu precisaria estudar muito mais para me dizer comunista, ou enfim. Então eu não necessariamente falo que sou, mas é algo que me interessa, e esse livro é a porta de entrada pro assunto, né, gente? E é um livro, assim, que você precisa ler, precisa ter um conhecimento prévio, mas ele é um livro que dá pra ler, até porque ele foi escrito para o povo, de certa forma, né, que dá pra ler sem você, assim, tipo, você sai entendendo bastante coisa. Então é isso, esses foram os livros de não ficção que eu já li. Agora, gente, vamos pra pilhas de livros clássicos que, assim, eu separei meio como se fossem esses romances mais dramáticos e que são, assim, talvez os clássicos mais que as pessoas identificam logo de cara. Ah, isso é um clássico. Então, eu vou colocar aqui pra gente ir conversando. Socorro, é muita coisa. A gente começa com O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Eu tenho um vlog aqui no canal, não é um dos meus melhores vlogs, é um dos primeiros vlogs que eu gravei. Eu li mais ou menos na época da pandemia esse livro, e eu li escutando o audiobook só depois que eu adquiri a versão física. Eu gosto muito desse livro, eu acho que eu precisaria reler pra pegar um pouquinho mais de toda a metáfora aqui que ele tá trazendo, do sonho americano e etc. Mas eu lembro de gostar bastante do livro, além disso, além dessas questões talvez um pouquinho mais profundas, com nuances da história, eu gostei da história em si, é um livro bem legal nesse sentido. E é isso, é um livro muito bom, eu preciso reler, eu acho, como muitos dos livros que eu vou citar aqui, mas foi um clássico que sim, que tipo, eu entendi, eu entendi, sabe? Depois que eu li, entendi porque ele é considerado um clássico, gostei bastante. O próximo eu não gosto, é de um autor extremamente famoso dentro da literatura clássica, que é Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Não sei se assim pronuncia o nome do querido, mas eu acho que né? Todo mundo fala assim, deve ter outros jeitos, mas enfim, né? Não vou ficar falando que não sei como pronuncia, eu vou falar do jeito que eu falo e é isso. E Noites Brancas não gosto, gente, tenho muita vontade de ler a literatura mais realista, eu acho que esse é o termo correto, que o Dostoiévski escreveu. Tenho muita vontade de ler Os Irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, O Idiota, mas esse aqui é um livro mais da corrente do romantismo, e ele é um romance ali desse personagem que tá andando numa rua um dia, e aí ele vê, e ele é todo melancólico, e aí ele vê uma mulher, se apaixona por ela. Se eu não me engano é tipo isso a história, e eu lembro que eu não gostei, eu acho que eu até li na mesma época que eu tava lendo O Grande Gatsby, mas não curti esse livro. Outro clássico que eu não gosto, gente, eu não suporto esse livro. Eu acho que um dia eu preciso reler, mas não pretendo fazer isso tão cedo. Também tem vlog no canal, é o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, enfim. Não gosto desse livro porque eu acho ele muito cansativo, acho que, tipo, a questão aqui, ele tá tratando dessa personagem, dessa mulher que ela se casa pra um casamento infeliz, e aí é muito sobre ela, né, e é sobre, tipo, ela querendo estar dentro de uma cena cultural ali, e a família não tem o dinheiro suficiente pra isso, e ela também tem muito esse preconceito, essa misoginia mesmo, assim, sobre ela, e aí ela acaba traindo o personagem aqui, e eu lembro que essa história tem, tipo, 2 plots, eu não lembro se são 2 plots de traição, mas eu lembro que ela tem 2 linhas narrativas muito parecidas, e isso só foi me deixando, assim, de saco cheio, eu não tava gostando dos personagens, tem descrições, assim, muito bonitas, mas não foi um livro que me pegou quando eu li. Essa edição, inclusive, foi a edição que eu li, e logo em seguida eu dei pra minha irmã, porque não foi pra mim, não curti. Esse daqui eu li, ó, há muito, muito tempo atrás, também não vou lembrar de muita coisa, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu lembro que eu gostava muito do Júlio Verne quando eu era pré-adolescente, essa edição ela tá toda sujinha, inclusive. Eu acho que eu não li nela, eu acho que... talvez eu tenha lido, na verdade. Eu sei que eu comprei esse livro em São Paulo, naquelas bancas de jornais, uma viagem, quando eu fiz uma viagem pra ver o meu tio, que morava lá na época, em São Paulo, e eu era bem novinha, assim, devia ter uns 13 anos, e
E eu lembro que eu gostava muito, não sei qual seria a minha opinião hoje em dia, mas eu fui uma criança que gostava de Jules Verne, eu gostava daquele filme A Viagem ao Centro da Terra, que até hoje eu não li o livro, mas eu amava o filme, até hoje eu revi o filme faz alguns, sei lá, ano passado, e eu ainda achei que o filme segura, que ele é divertido, e enfim, um grande clássico. Agora a gente temos Jane Austen, eu acho que todos esses aqui são da Jane, tem algumas edições repetidas de livros iguais, mas Jane Austen é uma autora que eu tenho uma relação um pouco assim de tipo, eu gosto muito, muito das adaptações baseadas nos livros dela, mas os livros em si eu raramente amo, sabe? Geralmente fica ali, é uma leitura conforto, tem uma familiaridade, eu gosto de tudo aquela questão de tipo o humor da Jane Austen e a crítica, sarcasmo dela com aquelas pessoas, e como ela tinha uma visão assim social muito interessante também, não só pra época, mas era uma coisa além, sabe? Então, tipo, eu gosto da autora, eu li esse daqui, eu acho que tem vlog, eu li esse ano, os Watsons e Sanditon, são histórias inacabadas dela. Gostei de Sanditon, os Watsons eu achei mais ou menos, tem vlog aqui no canal, eu acho. Esse daqui eu sei que tem vlog que eu li pra lista de livros da Rory Gilmore, que é a Abadia de Northanger. Esse é um dos meus favoritos da Jane, eu acho ele bem engraçado, gosto dos dois personagens, tipo, eu sei que a personagem feminina aqui ela é super bobinha, assim, mas eu acho legal como a Jane constrói esse personagem, você percebe como isso é intencional, como isso é uma crítica, essa personagem romantizando a vida dela pelos contos góticos, então é um livro muito divertido. O outro que eu li é o Lady Susan, que também é uma história curtinha, não sei se é inacabada, mas ela é bem curtinha, assim, tem um vídeo aqui no canal, acho que eu tava lendo vlog e gravando vlog na época. É um livro não muito marcante da Jane, um que eu quero muito reler, porque eu li a primeira vez eu tinha uns 15, 16 anos, é o Orgulho e Preconceito da Jane Austen, né? Eu amo o filme, tanto de 2005 como a adaptação. Eu acho que o primeiro vídeo que tá disponível aqui no canal, porque eu arquivei muita coisa, o que tá disponível primeiro aqui é o vídeo que eu gravei sobre Orgulho e Preconceito. E eu dei 5 estrelas na época. Tenho a impressão que se eu reler agora, talvez eu não dê 5 estrelas. Eu, inclusive, se eu reler em algum momento próximo, eu irei reler na edição que eu ganhei da Dark Side, que é belíssima. As minhas edições da Jane eu compro geralmente nessa edição da Landmark, que a tradução não é das melhores, mas eu gosto de ter o original, geralmente eu gosto de ler no original em inglês, e tendo ali como é uma edição bilíngue, quando eu percebo que eu não tô entendendo alguma coisa, eu dou uma olhadinha na tradução, mesmo que não é a melhor tradução do mundo, e consigo pegar um pouco melhor, por isso que eu gosto de comprar nessas edições. Mas é isso, em algum momento irei reler Orgulho e Preconceito. E o mais recente da Jane que eu li foi o Razão e Sensibilidade. Eu gostei bastante, também comento sobre ele nos últimos 2 vlogs aqui do canal. Talvez seja o meu favorito dela, junto ali com Northanger Abbey. Orgulho e Preconceito tá nesse limbo de eu preciso reler pra conseguir posicionar ele um pouco melhor, mas eu gosto muito desse livro e como eu comentei nos últimos vlogs, eu não vou falar tanto aqui. E o último dessa listinha de clássicos mais de romance, mais estabelecidos assim dentro do senso popular, eu acho, é o Morro dos Ventos Uivantes. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele, né, da Emily Bronte. Gente, esse livro é um dos meus livros favoritos. Eu li ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, e é fantástico a história aqui. A escrita, o jeito que a Emily constrói essa história, a ambientação, os dilemas dos personagens, as personalidades deles, essa história trágica, romântica, e óbvio que é um amor, assim, todo tóxico e complexo, mas assim, é uma obra de arte fantástica. Eu amo esse livro, então é isso, um dos melhores clássicos. Se fosse, por enquanto, eu acho que dos que eu mostrei aqui pra vocês, esse é o meu clássico favorito entre todos, e ele é fantástico. Bom, gente, foi isso dessa pilha. Vamos agora pra essa aqui que tá, eu tô pegando as que tá mais perto de mim aqui na cama. Outra pilha de livros é os clássicos nacionais. Eu li bastante coisa na época que eu tava prestando vestibular, na época da escola, principalmente esses livros mais antigos nacionais. Hoje em dia eu leio bastante literatura contemporânea brasileira, mas não leio tantos desses clássicos, talvez. Um deles, já começando não tão bem, a gente tem Jorge Amado, Capitães da Areia. Eu lembro que eu li esse livro na escola, achei legal, mas não foi um livro que me pegou, assim, não amei. Eu lembro que eu cheguei a assistir alguma adaptação, que eu acho que tem, mas é isso, não foi um livro muito marcante pra mim.
E eu lembro que muita gente amou na escola, então eu me senti meio assim. Pulando pra um que me marcou muito, 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 que eu li na época do vestibular, eu acho que a USP pedia pra ler esse livro, é Angústia, do Graciliano Ramos. Eu nunca li Crime e Castigo, como eu falei do Dostoiévski, mas eu imagino que seja algo nessa linha, e se for, eu vou amar Crime e Castigo, porque esse livro é incrível, é sobre esse personagem passando por essa situação de angústia que consome ele, parece que você tá sendo consumido junto dele. É muito bom, é um dos meus livros favoritos. Eu recebi da Companhia das Letras esse ano nessa edição e eu fiquei muito feliz. Eles me mandaram 3 livros do Graciliano. Um foi esse, o outro foi São Bernardo, que eu ainda não li, tá na minha lista de clássicos pra ler. E o outro foi Vidas Secas, que também, na verdade, assim, me marcou, mas não tanto como Angústia. Eu gosto mais de Angústia. Eu li pra escola, eu acho, mas é isso. Não é um dos meus livros favoritos, mas Angústia é maravilhoso. Outro livro que eu li, alguns livros de poemas nacionais que eu li, eu não leio tanta poesia, não é algo que no momento eu tenho tanto apego, talvez no futuro eu passe a ler mais, mas eu tenho 3 livrinhos de poesia que eu li na época do vestibular também. Eu tenho Até os Pés, da Ana Cristina César, é bem legal, tem uns poemas bem diferentes, estava num estilo literário da poesia bem diferente na época que ela estava escrevendo, uma coisa mais experimental assim, então eu gosto. A história da Ana Cristina, ela é bem trágica e você sente isso em algum dos poemas aqui, então ao mesmo tempo que tem um tom leve em algumas coisas, também tem um tom muito pesado em outras. E os outros 2 são do Drummond. Drummond é o meu poeta favorito, mas eu li muito pouca poesia, mas ele é o meu favorito dos que eu já li. Tem Sentimento do Mundo, que eu gosto, não amo, assim, não lembro de muita coisa. E tenho um dos meus livros favoritos da vida. Às vezes as pessoas me perguntam se você tivesse que indicar um livro pra uma pessoa ler, assim, pro resto da vida dela, qual seria? E pra mim, talvez, fosse Claro Enigma, do Drummond. Eu amo esse livro, tem poemas aqui que só de pensar neles me dão vontade de chorar. Eu acho eles lindos, sensíveis e muito fortes. E é isso, gente. Eu amo esse livro aqui. E eu li também na época do ensino médio e é fantástico. Um que eu não gosto é Caio Fernando de Abreu. Caio Fernando Abreu, não tem um D ali, mas enfim, eu tenho que dar outras chances pra esse autor, porque esse, se eu não me engano, foi o primeiro livro que ele escreveu. Ele era bem novinho, devia ter seus 17 anos, 19, ele tinha 19 anos quando ele escreveu, e ele era esse menino de classe média, sabe? Então aqui ele tá discutindo um pouco sobre as questões familiares da classe média, assim, e como isso influencia no crescimento desse jovem. É uma história fictícia, mas eu imagino que era baseada ali na vida dele, e eu achei assim, gente, não me identifiquei e não consegui ver a qualidade literária, assim, eu vejo que é um autor muito promissor nesse primeiro livro, imagino que as escritas dele, os escritos dele um pouco mais velho, talvez eu goste mais, mas nesse aqui não me pegou muito. Aqui a gente tem esse calhamaço que não é meu, que é essa edição de contos completos da Clarice, e desses contos aqui eu só li um, que também tive que ler pro ensino médio, mas é um conto que eu amo dela, que é Amor. Eu gosto muito desse conto, eu acho que é um ótimo conto pra você começar a ler Clarice. Não foi a primeira coisa que eu li dela, eu li muito pouco da Clarice, eu sinto que ela é uma autora que não é o momento ainda de eu ler as obras dela, eu não tô ali na vibe da Clarice. Eu tenho Laços de Família, que esse conto Amor, ele tá incluso, é uma edição pequenininha, tá lá em São Paulo. Em algum momento eu vou pegar, mas por enquanto não chegou, isso não é ainda, né? Ainda sobre os nacionais, eu tenho 2... Na verdade, eu não peguei a outra edição, essa daqui é da minha irmã, que é O Cortiço. Esse foi um livro que eu li na época do ensino médio também, foi bem marcante, mas eu não amo também. Mas essa edição é linda, é da Antofágica, a minha irmã comprou na feira do livro da USP, e eu quase comprei também, mas assim, eu não amo o suficiente pra gastar todo esse dinheiro nela, mas enfim. E aí a gente tem os 2 livros do Machado de Assis que eu tenho aqui. Machado é um dos meus autores favoritos, tudo que eu já li dele eu gosto bastante, principalmente Memórias Póstumas. Memórias Póstumas é o meu favorito dele, é uma obra-prima na minha opinião. Eu acho que eu não li nessa edição aqui, eu li numa edição bem ruinzinha que eu tinha, mas enfim, gosto bastante desse livro. Dom Casmurro gosto, mas não amo, li na época da escola, depois eu acho que eu reli
num clube do livro que eu tive, que eu fiz, sei lá, 2 leituras conjuntas e desisti, porque eu tenho muita dificuldade de manter esse compromisso com outras pessoas. Mas quem sabe um dia eu não tento de novo. E Dom Casmurro não é um dos meus favoritos, mas Memórias Póstumas eu gosto bastante. Eu também li O Alienista, que eu acho muito divertido, não é o meu favorito, mas é legal. E aqui a gente tem um dos meus livros favoritos, com certeza, assim, da literatura nacional, que é Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Gosto muito da construção dos personagens aqui, da construção da narrativa, essas histórias sendo interligadas, que era o que ele estava tentando fazer, baseado num livro do Aldous Huxley, se eu não me engano, que é Contraponto, alguma coisa assim. Eu tentei ler o livro, inclusive, do Aldous Huxley, que tá na minha estante, depois eu mostro pra vocês, e na época não tava no momento, mas esse aqui eu amo esse livro, é muito, muito bom. E esse daqui, gente, não é um autor nacional, não me matem, mas assim, eu li na mesma época que eu tava lendo o livro pro ensino médio, é um autor importante pra cultura portuguesa, assim, né, de certa forma, que é o José Saramago. O único livro do Saramago que eu li foi História do Cerco de Lisboa, que é um dos meus livros favoritos também. Eu adoro esse livro, adoro toda a questão, porque é um livro sobre um editor de livros, tradutor ou editor, não tenho certeza, mas ele trabalha, assim, nesse mundo editorial e ele resolve, eu acho, quando ele tá traduzindo, editar um livro, trocar um sim, a palavra sim por um não. E aí ela muda toda a história. E é tipo um livro de história, não é um livro de ficção que ele tá editando ou traduzindo. E aí isso ele tá refletindo sobre isso, sabe? As implicações que isso tem, enquanto que a gente também acompanha a vida pessoal dele. É um livro muito, muito legal. Preciso reler. Mas eu li na época do ensino médio, eu acho que a Unicamp pedia esse livro, e eu gostei bastante. Preciso ler mais Saramago, inclusive. Mas esses foram os clássicos nacionais que eu tenho na estante e já li. Agora, gente, vamos pra outra pilha pequenininha que eu tenho aqui também, que é os meus livros de ficção científica, clássicos de ficção científica. Ficção científica é um gênero que eu leio muito pouco. Não sei se é, tipo, por uma falta de interesse no momento, não sei se ainda não tive a minha fase ficção científica, ou se não é, tipo... Apesar que, tipo, não é porque eu não gosto, porque tudo que eu já li eu gosto bastante, mas eu acho que é um gênero que não me chama muito, eu tenho que me forçar um pouquinho para começar a ler ficção científica. Quando eu leio os livros em si, eu gosto. Eu leio, acabo lendo mais distopias, né, inclusive já começando com um aqui, aproveitando que eu tava falando do autor agora há pouco, o Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Tem um vídeo no canal, não sei se ele tá público ou privado, mas eu gosto bastante desse livro, acho ele muito pertinente, toda aquela coisa das distopias que parecem, na verdade, previsões sobre o futuro. Esse livro se encaixa muito dentro da nossa sociedade atual, das problemáticas que a gente tem. Esse livro, assim, é quase, tipo... é a realidade, né, gente? E é muito bom, gosto bastante. Outro que eu li há muito tempo atrás é o 2001, Um Odisseia no Espaço, ou Odisseia no Espaço, né, não tem uma ali. Eu gosto muito do filme, do Kubrick, como muita gente, mas o livro eu não lembro muito o que eu achei. Eu lembro que eu gostei da ambientação, da construção ali daquele espaço da nave, mas não faz muito tempo, então não lembro se eu amei a história. Um que eu amo, que eu acho fantástico, assim, de uma qualidade literária absurda, é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu gosto bastante da série, das primeiras temporadas, eu não cheguei aí muito adiante nela, acho que eu vi 3 no máximo, mas o livro é maravilhoso, ele é nesse formato meio... por carta, se eu não me engano, são encontradas essas cartas, né, dessa personagem, que tá ali nessa sociedade extremamente misógina, em que as mulheres são vistas apenas como seres para procriar e são abusadas constantemente. Então é um livro muito pesado e é um livro muito bom, assim. E o jeito que essa autora escreve é um tipo de escrita que eu gosto muito. Ela é meio seca, de certa forma, mas ainda assim tem um caráter emocional forte. Ela tem um distanciamento, talvez por causa dessa personagem dentro desse contexto, então a autora constrói isso muito bem. Gosto muito desse livro, eu acho que eu li há 2 anos atrás. Outro que eu li, eu não lembro se eu li esse ano ou ano passado, é o Kindred, da Octavia E. Butler. Muito bom também, é sobre viagem no tempo, tem uma questão racial forte aqui, porque essa personagem é uma mulher negra que viaja pro tempo da escravidão
escravidão nos Estados Unidos, mas eu gostei muito desse livro. Toda a questão da ficção científica é muito legal, mas a questão social também é muito interessante, mas a viagem no tempo ela é muito presente aqui, então pra mim é um livro assim muito bom de ficção científica. E um que eu li há muito tempo, de um autor que já apareceu nesse vídeo, é 1984, do George Orwell. Não li nessa edição, essa edição eu acho que eu paguei R$0 numa promoção doida que teve na Amazon. Ela é linda, ela é uma edição cheia de ilustrações e coisas assim, mas eu li na edição que é dessa aqui, há muitos anos. Eu tinha 14 anos, eu lembro que foi um desafio pra mim mesma ler esse livro tão nova, né? E não foi tão difícil, eu lembro que eu demorei bastante tempo pra ler, mas até hoje em dia, quando eu pego um clássico, eu demoro um tempinho a mais pra ler, porque é um livro que eu acabo demorando um pouco mais pra absorver a história. Mas é isso, é uma não ficção é uma ficção científica distópica, muito interessante, muito próxima da nossa realidade. Eu acho que Admirável Mundo Novo parece conversar mais pelo caminho que a gente tá indo, mas faz muito sentido esse livro também, quando ele foi escrito, ele ser da forma que é, esse regime totalitário, etc. É muito bom também. E esses foram os livros de não ficção, de ficção científica que eu já li. E clássicos, né? Bom, gente, agora vamos pra fantasia, né? O primeiro aqui, eu nem sei se é considerado fantasia. Eu achei que fazia sentido colocar ele dentro dessa lista de fantasia, que é Alice's Adventures in Wonderland, que é as aventuras de Alice no País das Maravilhas. No País das Maravilhas? Eu acho que é assim. Eu li esse livro em audiobook também, bem na época que eu tava lendo O Grande Gatsby, se eu não me engano, e depois eu fui num sebo ano passado e eu encontrei essa edição que eu achei tão bonitinha. Eu preciso reler, eu lembro que eu gostei, achei super esquisito, assim como o filme é super estranho, passa uma sensação meio ruim em alguns momentos, mas é muito interessante, muito criativo, e é muito legal porque ele ser um clássico, ele ter sido escrito há tanto tempo atrás, e ainda hoje ele parecer estranho, ele parecer único, é muito incrível, né? Porque muita coisa foi escrita depois, baseada nele, ou em outras assim. Teve a influência desse livro, e até hoje ele se mostra muito único, né? Então, gostei bastante quando eu li. Preciso reler, talvez, assim como muitos outros livros aqui, né, gente? Eu não tenho a melhor memória do mundo, então às vezes eu preciso reler alguns livros. Pra mim, o grande clássico da fantasia e um dos meus livros favoritos, também é um daquelas livros igual o do Drummond, que eu acho que se eu precisasse ler um único livro o resto da vida seria ele, é O Hobbit, do Tolkien. Eu amo esse livro, pra mim é de uma qualidade também literária absurda, é muito divertido, é muito conforto pra mim, e eu acho ele incrível. Eu li bem novinha, mas eu já reli várias vezes e continua maravilhoso. Ano passado ou ano retrasado eu terminei de ler a trilogia do Senhor dos Anéis, também é fantástico. O primeiro livro, A Sociedade do Anel, é meu favorito e eu gosto muito, tipo, é também absurdo. Eu lembro que eu li na pandemia A Sociedade do Anel e foi um momento muito difícil que eu tava passando, assim como muitas pessoas. E eu me senti salva por esse livro, sabe? Então ele tem um poder, assim, eu tenho um apego muito forte com essas histórias do Tolkien. E são clássicos, né, da fantasia. E os outros dois que eu trouxe também é de uma quadrilogia, que eu tenho os outros dois, mas eu só li, desculpa que a câmera tá balançando aqui, eu só li os dois primeiros, eu li emprestados da escola, na biblioteca, e nunca terminei, mas eu tenho muita vontade de ler a quadrilogia completa, mas eu quero voltar desde o primeiro livro, que é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. E esse livro é um reconto da lenda do Rei Arthur pelo olhar das mulheres presentes na vida dele. A irmã dele, a esposa, se eu não me engano, principalmente a irmã, que é a Morgana, a mãe. Então é bem interessante, tem toda uma atmosfera que essa autora cria. Eu lembro, assim, bastante das coisas atmosféricas, porque essas mulheres, elas são meio que ai, difícil as palavras. São meio magas ali, sabe? Elas mexem com magia, feiticeiras. E é muito interessante toda a ambientação também ali da Inglaterra, tudo muito bom. Preciso voltar
desde o primeiro livro. O primeiro livro é A Senhora da Magia e o segundo é A Grande Rainha. E aí eu tenho que ler o terceiro e o quarto, mas eu gostaria de reler primeiro. E esses são os clássicos de fantasia. Fantasia é um dos meus gêneros literários favoritos, mas como fantasia geralmente são esses livros densos, longos, de séries, eu não li uma grande variedade. Eu li tipo a Game of Thrones, mas Game of Thrones ainda não é um clássico assim, né? Talvez como O Senhor dos Anéis é. Então, por isso que é uma listinha um pouquinho mais curta de clássicos que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. É difícil esses livros gigantes que ficam caindo. Aqui, gente, essa daqui é uma pilha surpreendente, porque eu não esperava que fosse a maior pilha de livros clássicos que eu já li. Olha isso, é muita coisa. E ainda tem aqui do lado, que são os livros de terror e mistério que eu já li. Eu gosto bastante desse gênero, leio bastante coisa, mas eu não esperava que eu fosse ter lido tanto clássico assim, em comparação com os outros que eu já li, né? Então eu vou colocar aqui, desculpa se tá na frente os livros, mas é muita coisa. Vamos começar com esse box aqui de Sherlock Holmes. Eu não li todos os livros de Sherlock Holmes, essa é a coleção completa que eu tenho aqui. Eu tenho várias outras edições de Sherlock. Sherlock foi bem importante na minha pré-adolescência, na minha adolescência, tá de cabeça pra baixo aqui. Eu lembro de ler bastante emprestado da escola, eu gostava muito da série com o ator do Hobbit, que eu esqueci o nome, os dois atores do Hobbit, né? E é o Cumberbatch e o... não lembro o nome do outro ator, mas enfim, gostava bastante da série, gosto das adaptações que eu já assisti, mas eu tenho uma relação meio estranha com Sherlock Holmes hoje em dia, que é que eu, tipo, sempre que eu leio uma história de Sherlock Holmes, eu acho muito interessante isso, na verdade, sempre que eu leio, eu não lembro muito bem da história. Eu já li algumas das histórias várias vezes, e sempre que termina a história, passa um tempinho e eu esqueço. Então, pra mim é sempre divertido ler Sherlock Holmes, porque eu nunca sei como o mistério vai ser resolvido, mesmo quando eu já li. Mas é isso, eu gosto muito, já li quase todas as histórias principais, assim, todas as que tem aqui, mas não li todas ainda. Mas, enfim, Sherlock é alguns dos clássicos que eu já li bastante. Outra aqui que a gente tem é uma autora que eu sou bem... assim, vocês me acompanharam me apaixonando por ela, quem tá no canal aqui há mais tempo, que é a Shirley Jackson. Pra mim, ela é uma grande autora do horror e do horror psicológico, principalmente. Dela eu já li Sempre Vivemos no Castelo, tem vlog aqui no canal, se eu não me engano, que eu fiz esse ano passado, é o que eu menos gosto. Esses dois, os dois que eles são 5 estrelas, se eu não me engano eu dei 5 estrelas pros dois, que é O Homem da Forca, foi o primeiro livro da autora que eu li, eu tenho uma resenha sobre ele aqui no canal e eu gosto muito desse livro. É um terror psicológico sobre essa menina que ela sofre um grande trauma, fica subentendido que talvez seja um abuso ali que ela sofreu, um abuso sexual, e é como ela lida com isso. Ela tá indo pra faculdade, assim, pra essa escola, não lembro se é pra faculdade, mas é pra uma escola só de garotas, e coisas estranhas acontecem, e você fica meio na dúvida do que tá na cabeça dela, o que é realidade. Muito, muito bom. E esses dois aqui, que na verdade são os mesmos livros, uma edição em inglês, outra edição em português, de Assombração da Casa da Colina. Outro livro fantástico, muito terror psicológico também, nesse sentido que você nunca tem muita certeza do que é real e do que é, tipo, coisas da cabeça da personagem principal. E é um livro que me deixou genuinamente assustada. Tem muita cena aqui que me dá medo, assim, de gelar a espinha. E as descrições da Shirley Jackson são fantásticas. O trecho de abertura desse livro é um dos melhores trechos de abertura de qualquer livro que eu já li. E um outro livro dela, eu gosto muito da Shirley Jackson, que ela faz esse terror voltado para mulheres. E desse ponto muito interessante, que ainda é um terror clássico, é um terror do que você espera do terror, mas tem essa subjetividade feminina ali, pelas experiências que as mulheres acabam passando. E o outro que eu li dela é esse bem curtinho, da Penguin Modern, que é o The Missing Girl. Esse daqui também é sobre uma garota, eu acho que numa escola só pra garotas, e ela some, e aí, se eu não me engano, a amiga dela, que a gente acompanha na história, tipo, lidando com o sumiço dessa garota. Muito bom esse livro também. Agora, alguns outros livros de mistério que eu li também, de uma autora bem
popular, junto com Sherlock Holmes, com Conan Doyle, são os livros da Agatha Christie. Os que eu tenho aqui na estante que eu já li é o Hora Zero, que eu particularmente não lembro de muita coisa desse aqui. Um que eu lembro bastante é o Assassinato no Expresso do Oriente. É um livro que tem muito personagem, é um pouco difícil de acompanhar alguns momentos, mas é muito bom. Lembro de gostar bastante quando eu li. E Um Corpo na Biblioteca, que também é bem legal, e eu gosto da ambientação, é muito clássico de, meu Deus, um assassinato numa biblioteca, eu gosto disso. Eu gosto das ambientações bem inglesas da Agatha Christie, então eu gostei bastante desse aqui também. Tem um outro, assim, que eu coloquei aqui, eu ganhei da editora, eu ganhei da HarperCollins, desse Clube do Crime, que eles publicam autores de mistério pouco conhecidos, mas que são clássicos, de certa forma. E é esse O Jogo do Assassino, do Ngaio Marsh, é uma autora, se eu não me engano. E eu não amei muito esse livro, tanto que eu nem lembro muito sobre a história. Mas é isso, é um livro de mistério que eu li aí, que é meio considerado clássico. Bom, gente, outro livro que eu li, e ele é um livro meio de não ficção, mas foi um livro tão pesado, assim, no terror, quando eu li, que eu resolvi colocar aqui, foi o In Cold Blood, que é o A Sangue Frio, do Truman Capote. Eu li para um vlog também lendo como a Rory Gilmore, e eu gosto muito desse livro. É um livro muito, muito pesado, é um livro que eu não me vejo relendo por, assim, anos, porque é um livro baseado nesses fatos reais, é um livro de ficção e não ficção, né, porque o Capote, enfim, ele tá recriando ali, ele era um jornalista além de escritor, e ele tá recriando o caminho que esses dois, o caminho não, toda a situação desde o assassinato até, tipo, a prisão desses dois caras que vão lá e matam uma família inteira. Então, é um livro muito, muito pesado, mas muito bem escrito. Ele é cru e visceral e, enfim, é um dos melhores livros que eu já li, mas é um livro muito, assim, pesado. Outro livro que eu gosto muito também nessa vibe meio serial killer e assassinato é o Perfume, História de um Assassino, do Patrick Suskind. Eu acho que esse autor era francês, o livro se passa na França e é sobre esse assassino que ele é um serial killer e ele quer fazer, tipo, essências perfeitas de perfume, né? E aí ele tira esse perfume do corpo de mulheres, assim, é bem pesado também, mas muito bom. Eu lembro de que é muito doido, porque esse é um livro muito sobre um assunto muito horrível, mas ele tem descrições muito bonitas e cria uma ambientação muito bonita, ele é muito poético e é muito interessante a construção desse personagem principal, assim. Então esse é um livro muito bom que eu li também, eu preciso reler, eu adoro essa edição que eu comprei num sebo. Outro livro maravilhoso de horror, eu gosto muito de terror, gente, um que eu amo é Frankenstein, que também é meio ficção científica, né, da Mary Shelley. Acho esse livro também essa coisa muito do horror mais poético, que discute questões de moralidade. É um livro fantástico, gosto muito desse livro também. A Mary Shelley era, assim, genial. Outro que eu li, eu tenho 2 edições desse livro, eu li nessa edição aqui. E eu era bem novinha, eu era pré-adolescente. Eu preciso reler porque eu não lembro de muita coisa. Que é O Médico e o Monstro, do R.L. Stevenson. Eu recentemente ganhei essa edição aqui, que tava na minha lista de desejados da Amazon, porque ela é da Landmark, a editora dos livros da Jane Austen, lá que eu mostrei pra vocês, que são essas edições bilíngues. Eu queria ler esse livro em inglês, mas esse daqui é meio ruim, o jeito como ele foi feito, porque nos livros da Jane Austen, nesses volumes capa duras dessa editora, é uma página em português e uma página em inglês. Aqui eles colocaram, tipo, o inglês assim e o português assim. Então, tipo, não é tão legal, mas eu tenho vontade de ler no original. Eu não sei se eu vou ler nessa edição, porque não é uma edição muito boa, mas é isso. Eu tenho A Tumba, do H.P. Lovecraft, que eu lembro de ler também nessa época que eu era um pouquinho mais nova. É na época que eu tinha esse box da LPM Pocket, eu tava lendo essas edições. E a Tu, que era de clássicos do horror, se eu não me engano, box, eu me desfiz do box e fiquei só com os livros. Mas eu li A Tumba, do Lovecraft. Lovecraft era um escritor racista, e um escritor racista que a escrita dele, a escrita não, né, tipo, esses pensamentos racistas dele estavam nos livros que ele escrevia. Eu li muito nova, não sei qual seria a minha opinião hoje em dia. Eu lembro que eu tentei ler outra história do Lovecraft e era, tipo, a primeira história da coleção que eu tava lendo e tinha comentários racistas. Então não é um autor que eu tenho muita vontade de continuar lendo, não. Mas eu li A Tumba há bastante tempo atrás. Acho que tinha, assim, um outro conto que eu achei interessante. Mas, assim, é um autor que eu passo bem sem ler.
Eu li também, esse daqui é um clássico nacional de horror, que é A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Muito bom, preciso reler, mas assim, é esse monte de gente numa taverna. Eu não lembro se eles estão recontando as histórias bizarras e horríveis que eles conhecem, ou se são essas coisas acontecendo mesmo. Mas eu lembro que eu gostei bastante quando eu li nessa ediçãozinha que eu ganhei de presente da Biblioteca Folha e tal. Outro livro de horror que eu li, e que eu amo, mas eu também gostaria de reler, porque eu gosto muito do filme também, e eu tô pra rever o filme, é O Exorcista, do William Peter Blatty, não sei se assim pronuncia. Esse é um livro, assim, que eu lembro de ficar com medo genuíno lendo também. É muito bem escrito. Eu acho que eu gosto muito do horror por causa dessa criação da atmosfera que esses autores conseguem colocar. Eu já li vários do Stephen King, mas eu fiquei meio na dúvida se a gente considera já o King clássico e o que a gente considera clássico do Stephen King. Então não coloquei nenhum dele aqui na lista. Mas o King também faz isso muito bem, de criar atmosferas. E O Exorcista faz isso de uma maneira fantástica. Muito, muito bom. Gosto muito desse livro. Tem uma coisa meio ancestral ali também, do demônio, então é muito legal. E, enfim. Outros livros que, na verdade, ele não é meu, essa edição é da minha irmã. Eu acho que eu tenho uma edição com contos desse autor, mas essa daqui foi onde eu li a grande maioria dos que eu já li. Eu não li ela completa, mas é Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Ele tem alguns contos aqui que é uma coisa meio tipo Sherlock Holmes. Ele foi o predecessor, é assim que fala? Predecessor? Não sei, mas assim, ele veio antes do Conan Doyle e me inspirou bastante o Conan Doyle, você sente isso. E são bem legais os contos de mistério aqui, eu já li os de mistério. Os de terror eu li alguns, eu gosto bastante de alguns dos que eu li, né? Eu não li todos, eu lembro que eu gosto bastante do Gato Preto. Eu li William Wilson, que eu gostei também. O Coração Denunciador. Tem um que é O Enterro Prematuro. Gente, esse conto é tipo o meu pior pesadelo. E é tipo muito bem escrito, dá muito medo e é muito bom. Tem o da festa, A Máscara da Morte Vermelha, fantástico também. Berenice é bom, Silêncio é legal. E os de mistério é Os Assassinatos da Rua Morgue e O Mistério de Mary Roget, e são muito legais. Então eu gosto bastante do Poe também, gosto principalmente como ele cria essas atmosferas, então tinha que citar aqui. E o próximo, gente, na verdade, ele não é de terror, mas eu fiquei meio na dúvida como classificar, e eu acabei colocando ele aqui, mas não é terror, que é A Divina Comédia de Dante. Eu só li um que eu recebi da Companhia das Letras esse mês, e fiquei muito feliz, mas que é O Inferno, que é a primeira parte da Divina Comédia. Eu li a Divina Comédia em prosa, nessa edição aqui, mas aqui a gente tem ela em verso e ela é bilíngue, com italiano do lado. Eu não sei nem, tipo, 2% de italiano. E eu sei lá, no mínimo 0,5%, assim. Eu sei menos do básico. Mas eu achei bem legal ser uma edição que é uma edição comentada também. Assim que acaba um capítulo, tem alguns comentários sobre. E eu acho que deve ser muito legal ler a Divina Comédia tendo esses comentários, porque esses livros, na verdade, talvez eu devia ter colocado na parte de não ficção, porque são livros de... São vários personagens aqui que o Dante conhecia, que foram pessoas reais da história, e ele foi colocando ali nos círculos do inferno. E a construção é fantástica a questão ali que ele também discute da moralidade e do bem, do mal, e de tipo... Cada divisão ali do círculo, como ele constrói tudo isso, é muito bonito também, é muito poético. O começo, gente, é uma das coisas mais lindas do mundo, o primeiro verso de A Divina Comédia. Vou até ler pra vocês, porque eu tava relendo, né? Que eu tava lendo italiano aqui pra ver como soava, muito bonito em italiano também, mas olha isso, gente, é fantástico. No meio do caminho desta vida, me descobri em uma selva escura, pois a direita via era perdida. Muito bom, muito lindo. Inclusive, é uma tradução bem diferente do que eu li, mas que também é bem bonito, que é esse aqui, ó. Ao meio da jornada da vida, tendo perdido o caminho verdadeiro, achei-me embrenhado em selva tenebrosa. Mas é fantástico, porque a gente sempre, em vários momentos, se vê perdido nessa selva tenebrosa e precisa adentrar esses caminhos misteriosos e, enfim, é fantástico, fantástico. Preciso muito reler agora que eu tenho essa edição maravilhosa da companhia, que tem essa parceria com a Penguin, com certeza vou reler ele. E esses são os livros de horror, mistério, imaginação e coisas macabras que eu tinha pra mostrar pra vocês do que eu considero clássico.
Gente, eu falei tanto que a bateria da câmera já tá baixa, mas a gente precisa ir pra última parte, que é alguns dos meus clássicos favoritos. E é a última parte, que é os clássicos de ficção literária. Tem algumas coisas mais recentes aqui que eu já tô considerando clássico, mas não sei se são, viu? Que é, por exemplo, minha mãe, Dona Tartt, né? A Dona Tartt é maravilhosa, é uma das autoras mais influentes no meu gosto literário dos últimos anos. Ela escreveu, eu tenho 2 edições de O Pintacilgo, que é um dos meus livros favoritos. Eu acho fantástico, é tipo um grande épico de amadurecimento e de tipo, sei lá, se encontrar no mundo, e é fantástico. O outro dela é A História Secreta, pra mim também é um grande clássico da literatura de internatos, escolas e dark academia, e é fantástico. Pra mim esse livro é um clássico hoje em dia e vai ser mais considerado clássico conforme os anos passam. Uma grande influência que ele teve em literatura, de crítica a jovens tipo, que vivem essas realidades romantizadas e essa vontade de viver em outras épocas. Enfim, eu gosto muito da História Secreta, eu preciso muito reler, mas enfim, tinha que mostrar aqui. Nessa vibe de Dark Academia, fantasia, a gente tem um livro que é pouco conhecido, mas pra mim ele é um clássico, que é Stoner. Eu tenho um vídeo sobre Stoner, eu amo Stoner, e inclusive ele tá no Vintage Classics, então se eles definem como clássico, eu também posso. E é muito bom, é sobre esse autor, a gente acompanha desde praticamente do início da vida consciente dele, é quando ele vai pra faculdade, até a morte do personagem, e todos os arrependimentos e sobreviver uma vida sem grandes acontecimentos, mas os pequenos acontecimentos da vida fazem essa vida ser muito completa. É um livro maravilhoso que me deixou pensando sobre muita coisa quando eu terminei. Eu faço um vídeo sobre isso, sabe? Tipo, o quão importante você é para os outros. Bom, outro clássico pra mim, que eu também considero clássico, não sei se necessariamente também nessa vibe meio Dark Academia das coisas, é As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. É um dos meus vídeos mais vistos do canal, a minha resenha sobre esse livro. Sinceramente, é um dos vídeos mais legais que eu já fiz. Realmente foi um livro que me despertou muitas reflexões, eu acho que é um livro muito bem escrito. É um livro muito relevante sobre também essa experiência feminina, sobre essa romantização das mulheres por esse olhar masculino e sobre essa classe média e essas criações suburbanas. Eu falo bastante no vídeo que eu falei sobre ele, mas eu gosto muito desse livro. Outro também é o 3 Novelas Femininas, também tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Esse livro, ele tem 3 novelas, é O Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Eu amo Carta de uma Desconhecida, que tem um filme também. E, enfim, eu falo mais sobre esse livro no vídeo que eu fiz sobre ele. Aí eu também já li desses clássicos de ficção literária um autor muito importante dentro desse tipo de literatura, que é o Salinger. Eu tenho esse box dele e eu tenho algumas edições menorzinhas em inglês, mas eu li a maioria desse box mesmo. Desse box só tem um que eu não li ainda. O único que eu não li e eu ainda quero ler em algum momento é o Erguei Bem Alto a Viga, Carpinteiros e Seymour, uma introdução. Esse eu acho que talvez seja o mais complicadinho, talvez, desses aqui. Mas outros 3 que eu já li do Salinger. O primeiro eu li muito nova, não lembro de muita coisa. Acho que se eu ler hoje em dia eu vou gostar mais do que eu gostei do que quando eu li na época, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, desse garoto. Ele tipo é um adolescente que tá passando por várias questões psicológicas, essa questão de se identificar, de se encontrar no mundo. É um livro muito bom. Inclusive a câmera tá meio alta aqui. E os outros 2 dele eu gosto bastante. Tem um que eu amo, é um livro 5 estrelas, foi muito importante pra mim, eu acho que eu li ano passado, é o Framing Zoe. Eu tenho um vídeo no canal, acho que um vlog lendo esse livro, que eu falo bastante sobre ele, e é um livro fantástico sobre esses 2 irmãos, são 2 histórias sobre eles, e é um livro também que discute bastante a questão da moralidade, porque o Salinger, ele discutia bastante isso, ele tinha bastante esses personagens adolescentes, crianças, esse começo da vida adulta, e eu gosto. E o outro que eu li esse ano e não gostei tanto, porque assim, é o 9 Histórias, são vários contos, um conto ou outro eu gostei muito, mas a grande maioria eu achei bem fraco.
Eu entendo vários deles têm um contexto bastante político, social ali que o Salinger estava escrevendo, da experiência de vida dele, coisa da Segunda Guerra Mundial é bem forte na literatura desse autor, mas não conversou muito comigo, sabe? Não me entreteu e também não me fez ficar refletindo, então não foi uma experiência literária muito forte, então não gostei tanto, mas é um autor assim que, tipo, só por Franny e Zoe eu tenho um apreço muito grande e eu tenho vontade de ler os outros livros dele que eu ainda não li. E, gente, chegamos no último livro, a bateria da minha câmera pode acabar a qualquer momento, então eu vou falar bem rapidinho, porque eu fiz vídeo no canal esse ano sobre ele, que é Palmeiras Selvagens, do Faulkner. Faulkner é um grande autor americano, ele é grande nessa posição de escrever o grande romance americano, parece que todo o livro dele foi esse grande romance americano, e eu falo bastante sobre Palmeiras Selvagens no vídeo que eu fiz sobre ele, a relação desse livro com Dias Perfeitos, que é um filme que foi lançado esse ano também, que eu assisti e amei. Foi lançado ano passado, mas eu acho que esse ano chegou no Brasil. E eu gosto desse livro, marquei várias coisas. É bem interessante. A escrita desse autor é realmente muito boa, como ele constrói ali a história. Mas é isso, não amei. Eu acho que eu preciso ler mais coisa do autor. Outros livros dele. A Rory Gilmore, em Gilmore Girls, é um dos autores favoritos dela. E vários desses livros aqui foi influência da Rory também, de Gilmore Girls. Mas é isso, pessoal, muita coisa. Sinceramente, eu tinha feito esse vídeo com o objetivo de, tipo, na verdade, eu ia falar que eu não ia mostrar pra vocês os livros que eu ainda quero ler. E eu acho que eu não vou fazer isso, não vou mostrar os livros que eu ainda quero ler. Mas aí eu lembrei que eu ainda não falei com vocês os outros clássicos que eu li eu não tenho na estante. Então eu vou falar rapidinho sobre eles, mas eu vou deixar pra falar sobre os livros que eu tenho na estante e ainda não li em outro vídeo. Então os clássicos que eu li e não tenho na estante é o The Halloween Tree, que é a árvore do Halloween, do Ray Bradbury, que é o escritor do Fahrenheit 451, que eu ainda não li Fahrenheit 451, mas eu li esse, que é esse livro de Halloween, e eu lembro que foi bem legal, é bem atmosférico, meio infanto-juvenil. The Trial for Murder, que é um conto bem curtinho do Charles Dickens, uma coisa meio Sherlock Holmes também, eu lembro que eu gostei. Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco, li na época do ensino médio, não achei lá grandes coisas. 20 sonetos do Camões também li nessa época. Alguns contos do Machado que eu também já li, não citei aqui, por exemplo, é O Espelho, e eu já li alguns outros que eu não lembro agora, eu não coloquei aqui, mas é um autor que eu acabo lendo bastante. Quincas Borbas, do Machado, eu li também, apesar de não ter o livro físico. Gosto de Quincas Borba, acho que é o meu segundo favorito, junto com Memórias Póstumas, acho muito divertido. Sermões de Quarta-feira de Cinza, do Padre Antônio Vieira. Eu li isso pro ensino médio, pro vestibular, e eu acho fantástico, é de uma literatura assim, de alta qualidade, é muito complexo, porque são sermões de um padre que era jesuíta e estava, tipo, fazendo essa coisa missionária com indígenas, tudo, mas o jeito que ele discute, a retórica desse autor é muito boa e é muito interessante, faz você refletir muito sobre o que ele tá falando ali, sobre uma coisa meio filosófica. Preciso ler mais sermões dele pra ver o que eu acho hoje em dia. Eu lembro que eu li bastante contos dos irmãos Greens na época que eu tinha acesso à biblioteca, eu pegava direto, eu lembro de ler os contos originais, que são macabros também. Nárnia é uma fantasia que eu li inteira. Não gosto muito de Nárnia, tem esse subtexto cristão muito forte, né? Então eu lembro que eu gostei de alguns dos livros de Nárnia, mas não gostei de Nárnia como um todo. Eu tenho vontade de reler, principalmente os primeiros. Contos de Fantasma, do Daniel Defoe, que eu lembro que eu li nessa coleção aqui, mas eu não consegui encontrar a minha edição, não sei se eu me desfiz dela em algum momento, eu lembro que eu não achei muita graça nesses contos. Nova Antologia Poética, do Mário Quintana, eu lembro que eu li isso, eu era, tipo assim, devia ter uns 14, 15 anos, e eu não gostei, é um tipo de poesia que não me agradou muito. Sagarana, do João Guimarães Rosas, gostei muito de alguns dos contos nesse livro, preciso muito ler Grande Sertão Veredas em algum momento, acho que vou gostar muito. Iracema, José de Alencar, li bem nessa época de escola, não lembro de muita coisa. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, é um dos melhores livros que eu já li também. É um livro de não ficção muito, muito, muito bom, muito forte.
A Hora da Estrela, da Clarice, é o primeiro livro da Clarice que eu li e é um livro, assim, sem sombra de dúvidas, você entende porque a Clarice é tão considerada, ela é fantástico esse livro. O Bem Amado de Dias Gomes é uma das poucas peças de teatro que eu já li e eu gosto muito também. Mayombe do Pepe Tela, gosto, mas li na época do ensino médio não foi um grande livro que me marcou. Ele é muito forte ali na questão política, da guerra de independência da Angola, se eu não me engano. E é interessante, mas não é tão incrível. E Não Sobrou Nenhum foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E eu gosto bastante, mas enfim, não tem muito o que falar, eu gosto muito de E Não Sobrou Nenhum, talvez seja o meu favorito até hoje dos que eu já li dela. E por último, A Cabra Vadia, pra terminar ali com a chave de ouro, do Nelson Rodrigues, um autor muito complexo, cheio, assim, que seria extremamente cancelado se ele fosse um autor escrevendo hoje em dia, já é cancelado na época que ele escrevia. E ele é um autor complexo de uma forma interessante, porque ele tinha muitas dualidades, muitas questões de tipo morais interessantes. É um autor que eu gostaria de conhecer um pouco mais, seja tipo essas questões pessoais da vida dele, seja literatura, porque eu lembro que quando eu li A Cabra Vadia, eu gostei muito. Então é isso, gente, falei muito. Bom, pessoal, a bateria da câmera desligou no momento que eu disse a última frase que deve estar nesse vídeo, que era tipo, acho que já deu, alguma coisa assim. Fui silenciada pela câmera, mas é isso, eu só queria dar tchau pra vocês. Realmente era um vídeo que eu sabia que eu ia falar bastante coisa, tinha muito livro pra citar, mas eu esperava citar também os livros que eu ainda tenho na estante e que eu quero ler, principalmente porque eu recebi um da Companhia das Letras, que eu queria mostrar pra vocês. 2 livros, na verdade, que eu recebi da companhia. E eu vou aproveitar e mostrar, mas são clássicos que eu quero ler. Mas vai ser bem rapidinho, porque na real tem muitos outros livros clássicos que eu tenho na estante e ainda não li, que eu queria mostrar aqui, mas o vídeo já deve estar com quase 1 hora por aí, se não tá com 1 hora. Mas o primeiro é o Da Próxima Vez, O Fogo, do James Baldwin. É outro livro de não ficção dele, que eu sou doida pra ler. Então eu quero muito ler esse. E o outro é essa edição muito bonitinha da Zahar, de As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Eu tenho vontade de ler esse livro, principalmente porque esse é um dos principais livros da lista da Rory Gilmore, de Gilmore Girls. Então esperem ver esse livro quando eu estiver lendo, talvez fazendo um vlog lendo como a Rory. E essa edição é uma gracinha, ela é toda capa dura, pequenininha, que são esses clássicos de bolso, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.